Bom dia, mulheres. Aqui quem fala é a pastora Dani Silva, da Escola Profética Raízes. E é uma honra poder servir mais uma vez a mesa da presença, através do Noiva Prudente. E eu louvo e agradeço a Deus, queridas, por mais uma vez ter a oportunidade de compartilhar tudo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, tudo aquilo que o Senhor tem comunicado no meu coração no decorrer desses dias sobre a Igreja de Cristo. E o tema, queridas, que nós vamos abordar aqui fala sobre o relógio profético da Igreja de Jesus Cristo, E nessa primeira ministração, minhas amadas, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que nós podemos aprender, sermos assim realmente despertadas com relação à Igreja de Éfeso. No livro de Apocalipse, capítulo 2, do verso 2 ao 7, a palavra de Deus vai dizer assim: sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas aí está a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Queridas, é muito profundo aquilo que o Senhor comunica a essa igreja aqui nessa carta. Nós vamos ver aqui, queridas, que a igreja de Éfeso, uma dessas 7 igrejas da Ásia, onde você vai ler ali, sendo mencionada no livro de Apocalipse, você vai ver que ela era uma igreja muito conhecida pela fidelidade dela, pelo trabalho árduo do qual essa igreja desempenhava no decorrer dos seus dias. Mas nós vamos ver ali, queridas, que embora todo o trabalho e toda essa fidelidade, chegou ali um momento onde essa igreja abandonou o primeiro amor. E nós vamos ver ali, que na carta aos Efésios, nós vamos ver ali o apóstolo Paulo escrevendo algo sobre isso também, onde ele vai exortar, para que eles possam permanecer firmes na fé e se amando mutuamente. Então, queridas, o que eu quero chamar a nossa atenção aqui para esses dias que nós estamos vivendo como igreja é que muitas vezes nós, como a igreja do Senhor, nós começamos bem, começamos pelo propósito correto, sendo fiéis à presença do Senhor, Começamos ali fazendo tudo de acordo com o que o Senhor nos direciona a fazer como igreja. Só que muitas vezes, queridas, quando nós chegamos a esse ponto, nesse lugar de perder o primeiro amor, quando a chama do nosso coração se apaga pela presença do Senhor, quando nós acabamos ali abandonando o lugar de intimidade como noiva de Cristo diante da presença do Senhor, nesse lugar nós caímos e ali nós aborrecemos o coração do Senhor. Sabe, queridas, nós vamos ver ali que o Senhor, ele fala sobre essa igreja, que muitas vezes foi uma igreja que, além de ser perseverante, ela não tolerava os perversos, Ela examinava ali as intenções, daqueles que se diziam apóstolos, daqueles que se diziam profetas do Senhor, E muitas vezes essa igreja teve sim ali o discernimento, de descobrir que eram mentirosos, que eram falsos ali profetas naquele momento, sabe? Nós vamos ver ali que sim, foi uma igreja que sofreu por amor ao nome do Senhor com paciência sem desistir. Muitas vezes essa igreja, queridos, somos nós, Muitas vezes ali nós sofremos sim por amor ao nome do Senhor com paciência e até uma certa altura das nossas vidas nós não desistimos, nós não esmorecemos. Mas muitas vezes, queridas, quando coisas vêm sobre a igreja e deslumbra o coração da igreja, corrompe o coração da igreja, nesse momento a igreja abandona o primeiro amor. Nesse momento, a igreja abandona o lugar de intimidade diante da presença do noivo. Ela abandona o zelo, sabe, o temor que ela deveria ter com relação à presença do Senhor na sua casa. Porque nós precisamos entender, queridos, que a igreja, ela precisa ser santa, pura, limpa, como a palavra de Deus fala, e a habitação do Senhor também. Ou seja, nesse lugar, nós precisamos ser totalmente direcionados pela vontade do Senhor, sabe? Por mais que muitas vezes nós tentamos combater, ali como a palavra de Deus fala aqui sobre os nicolaítas, que era uma igreja
né, que o Senhor tinha isso em favor daquela igreja, que elas odiavam, né, a obra dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas, queridos? Era uma seita, né, que procurava ali difundir todo o ensino contrário, né, aquilo que ia contra a palavra de Deus, sabe, tentava distorcer aquilo que era estabelecido pela igreja, tentava corromper as doutrinas, né, que os apóstolos colocavam diante da igreja do Senhor, perverter os costumes que existiam ali naquele tempo. Então, muitas vezes, queridas, nós olhamos para aquele que está tentando perverter coisas dentro da igreja e nós até ficamos bravos com isso, até tentamos combater com relação a isso. Só que a partir do momento, queridas, que o Senhor não encontra mais em nós, sabe, esse zelo, essa pureza, esse temor, sabe, essa paixão, essa devoção que nós tínhamos no princípio, esse lugar de dependência, nesse lugar nós caímos. E muitas vezes aqui talvez a gente pode olhar para essa carta que o Senhor escreve a essa igreja e dizer assim, poxa, mas essa igreja aqui ela só tinha uma coisa que era contra ela. Ela tinha vários outros pontos positivos. Queridas, nós não podemos servir Deus pela metade. Por mais que o Senhor ainda se agrade de algumas coisas que nós fazemos como igreja, mas o Senhor precisa se agradar de tudo aquilo que nós fazemos e não só parcialmente, não só um pedaço daquilo que nós estamos fazendo. Todas as vezes que nós perdemos, sabe, esse lugar do primeiro amor, queridos, nós perdemos o temor diante da presença do Senhor, então ali nós começamos a colocar dentro da igreja aquilo que é a nossa vontade. Sabe, nós abandonamos o lugar de dependência e começamos a fazer coisas que nós achamos que tem que ser feito da nossa vontade, de acordo com aquilo que nós queremos, muitas vezes para encher o nosso próprio ego. Só que nós precisamos entender, queridas, que a igreja não é dos homens, mas a igreja é de Cristo. A igreja é do Senhor, Ele é quem tem que ditar como as coisas precisam acontecer dentro da sua casa. E nós precisamos ter o nosso coração cheio de temor. E para ter temor e zelo com a presença do Senhor, para estarmos em constante vigilância, para não cairmos nesses erros das quais a igreja de Éfeso caiu, nós precisamos ter o nosso coração conectado 100% com o coração do Senhor. Nós precisamos ter a nossa mente conectada com o céu e não com as coisas da terra. Nós precisamos abandonar a idolatria. Nós precisamos abandonar o lugar do ego, o lugar da autopromoção, queridas. Nós precisamos voltar de onde nós caímos, precisamos voltar ao primeiro amor, quando nós tínhamos aquela inocência, sabe, quando nós éramos uma noiva pura e verdadeira diante da presença do Altíssimo, queridas. É somente nesse lugar de voltar ao primeiro amor que nós seremos despertadas a recuperar a pureza do princípio que nós tínhamos como igreja, a vigilância, a atenção, sabe, dobrada daquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, o temor, a paixão. A nossa vida precisa ser uma vida devota ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos nos encontrar num lugar de dependência nele. Nós não podemos dar um passo como igreja sem que ele nos mande dar, queridas, porque senão nós viveremos como pessoas que estão, sabe, fazendo as coisas pelo seu prazer próprio, fazendo tudo de acordo com a sua própria vontade. E Deus não habita em templo feito por mãos. Deus só habita nos lugares onde Ele é o centro desse lugar, onde a vontade dEle é feita. Ele só direciona verdadeiramente ao lugar de eternidade aqueles que são humildes e dependentes da sua doce presença. Então, em nome de Jesus, nós como a Igreja de Cristo precisamos urgentemente olhar para a carta da Igreja de Éfeso e nos ligar com relação a isso, sabe, entender que nós precisamos voltar ao lugar do primeiro amor, antes que ele venha, porque Jesus está às portas e nós precisamos comunicar que ele sim, ele está voltando e ele virá buscar uma igreja que não pode ter defeito, uma igreja que não pode, sabe, ter mancha, mas uma igreja pura, santa, simples, imaculada. A igreja que ele desenhou para nós e que nós temos um modelo na palavra de Deus. Nós não podemos ser negligentes com aquilo que ele confiou nas nossas mãos. Nós temos sim como saber aquilo que ele quer para a igreja dele, porque está registrado em sua palavra. O povo peca por falta de conhecimento, por isso o povo perece. Nós precisamos ser mulheres, pessoas, nós precisamos ser a igreja de Cristo que voltam às Escrituras para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a igreja dele, no nome de Jesus, amém? Que essa palavra possa confrontar o teu coração e convidar você como igreja a sair da zona de conforto e não se conformar em viver uma fé pela metade, uma fé que é fingida,
sabe, uma igreja que não tem se entregado verdadeiramente ao Deus Altíssimo, mas que você possa ser despertada nesse dia a voltar ao primeiro amor sobre tudo, em primeiro lugar, sobre a tua vida antes de você fazer qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.